Boa noite, amados. Estaremos meditando na palavra de Deus, culto da família, né? Todo segundo domingo do mês nós temos o culto da família. Nosso texto, a qual estaremos meditando, está em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6, depois vamos ler versículo 7, versículo 8, depois do versículo 17 ao versículo 20, viu? Falando a leitura dos irmãos, a gente vai vendo que vai ser nesse texto que nós teremos a nossa meditação, e temos como tema hoje à noite: não desista de sua família, pois ela é bênção do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30. Primeira leitura será no versículo 1 ao 6. Depois leremos o versículo 7, versículo 8. E depois do versículo 17 ao 20. Estamos tentando diminuir um pouco as leituras, né? Diz assim a palavra, 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6, primeiramente. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, Siclague, já os amalequitas tinham também dado com ímpeto contra o sul de Siclague, e esta, ferida e queimada, tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Versículo 7 e 8. Disse Davi a Abiatã, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatã trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tu libertarás. Versículo 17 ao 20, diz assim a palavra: feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão somente 400 moços que, montados em camelos, fugiram. E assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que ele havia tomado, tudo Davi tomou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado, e levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos dá o discernimento necessário, Senhor, para vivermos a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a meditação, nos dá a compreensão necessária por meio do Teu Santo Espírito. Nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós percebemos aqui um texto muito maravilhoso, não tenha dúvida disso, de uma situação que aconteceu com Davi, com seus companheiros. Nós podemos perceber que existem
situações difíceis, muito complicadas, que muitas famílias, muitas vezes, estão envolvidas, estão passando. Por mais difícil que seja a situação que esteja passando a sua família, não desista dela. Deus instituiu a família, Ele tem as orientações necessárias para que a família seja preservada e que haja sua continuidade. A família sofre constantes ataques, não tenha dúvida disso, tanto de Satanás como do sistema que investe na destruição e na fragmentação da família. Os princípios e valores que Deus estabeleceu para a família também são atacados, são desvalorizados, são menosprezados pela sociedade, pelo mundo sem Deus e anti-Deus. Nós podemos perceber no texto que nós escolhemos, do versículo 1 ao versículo 3, Davi, ele tinha saído em uma campanha com os homens. A cidade onde ele achava que estava segura sua família e as famílias dos seus companheiros foi atacada pelos amalequitas. E todas as famílias dele, suas esposas, seus filhos e tudo quanto eles tinham conquistado, os animais, tudo foram levados pelos amalequitas. Nós podemos perceber isso na leitura que nós fizemos no capítulo 30, do versículo 1 ao 3. A cidade de Ziclague foi atacada pelos amalequitas e eles levaram todas as mulheres, as esposas daqueles homens, as esposas de Davi, seus filhos, tudo foi levado cativo. Quando eles retornam de sua campanha militar, Davi mais aqueles homens, que eram ao todo 600 homens que seguiam Davi, eles ficaram numa situação bem complicada. Nós podemos perceber no versículo 4 do capítulo 30. Olha o que acontece quando eles encaram esta dura realidade e ter perdido aparentemente ali as suas famílias, seus filhos, tudo quanto eles conquistaram e construíram com tanta dificuldade. Olha o que o versículo 4 diz: então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Que cena triste e lamentável. Eles, diante da situação de ter perdido seus filhos, suas esposas, tudo quanto eles tinham conquistado, eles começaram a chorar, e choraram tanto abundantemente que não tinham mais forças para chorar. Nós podemos perceber isso que aconteceu com eles. A dor e o sofrimento se apoderaram deles, e eles ficaram numa situação terrível por ver essa dura realidade, por sofrerem por esta realidade de ter perdido suas famílias. E isto, ficaram eles sem força de tanto chorar pela perda que eles tinham perdido. Nós podemos perceber, assim como de repente os amalequitas invadiram a cidade, eles levaram cativo as mulheres, as crianças, aquelas famílias ali foram levadas cativo, mas eles, de repente, muitas vezes, situações inesperadas sobrevêm sobre as famílias para tentar destruí-la. O inimigo das nossas almas tem investido pesado para a destruição das famílias. Logo, as famílias foram instituídas por Deus. E tudo aquilo que Deus instituiu há um investimento maciço e pesado pelo inimigo das nossas almas para destruir. O sistema, o próprio mundo que é anti-Deus, esse sistema corrompido pelo pecado, tem investido profundamente para a destruição da família, para a mudança do verdadeiro conceito de família, de várias formas, por trás da ideologia de gênero, por trás de um novo conceito equivocado, antibíblico, do que é uma verdadeira família. Tudo isso tem sido investido para a destruição da família. Nós podemos observar isso. Quais têm sido as lutas que você tem passado em sua família? Qual tem sido as lutas, as dificuldades que você tem sofrido em sua família? Você, muitas vezes, tantas vezes já chorou pela sua família, por situações delicadas, situações difíceis que você tem passado.
Davi ele chorou amargamente juntamente com aqueles homens, porque eles estavam passando uma situação delicada, uma situação complexa, diante de uma iminente perda da família. Eles até então não tinham certeza se um dia reconquistaria as famílias de volta, se eles teriam suas esposas de volta, seus filhos de volta. Por isso bateu o desespero. Por isso bateu essa situação tão lamentável, dramática. E ele chora abundantemente, porque era difícil alguém perder para os inimigos, famílias, esposas, tudo que tinha conquistado, e reconquistar de volta, se não fosse a ação da graça de Deus, da mão de Deus, abençoando e fazendo eles conquistar de volta. E aí nós vamos perceber esta realidade muito interessante da palavra de Deus, amados. E aí nós refletiremos sobre isso. Quais têm sido as lutas que você tem passado? Qual tem sido as batalhas que você tem passado no campo da sua família? No seu campo familiar. Muitas são as lutas e dificuldades. Muitas são as pessoas que estão passando por situações complexas e difíceis no campo familiar. Às vezes, pessoas estão lutando com filhos viciados em droga, passando dificuldades com filhos alcoólatras, filhos que são escravos da prostituição, de algum tipo de vício, de algum tipo de psicose, de algum tipo de paranoia. Ou seja, pessoas sofrem e famílias sofrem em várias formas, em várias situações diferentes. E aí nós podemos perceber isso. Esta é uma dura realidade. E aqui existem pessoas que nós percebemos, pessoas que estão sofrendo tanto, às vezes há anos, às vezes há meses, com situações tão delicadas, tão complexas, que muitas vezes já estão sem forças, já estão perdendo a força de tanto lutar, de tanto sofrer, de tanto passar por dificuldades. Muitas vezes, uma coisa muito interessante e importante, nós percebemos aqui a situação. E Davi, no versículo 6, ele encontra fortalecimento. Lá no final do versículo 6, olha o que diz aqui: para lutar, para continuar lutando, confiando no Senhor. Lá no final do versículo 6, parte última do versículo 6, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Coisa maravilhosa, amados. Davi, diante de uma situação delicada, de uma situação tão complexa, de perda de sua família, da perda da família dos seus companheiros de batalha e de luta, daqueles que ele liderava, a situação foi tão complicada, tão complexa, que aqueles homens queriam matar Davi apedrejado. Eles cogitaram matar Davi apedrejado, porque eles atribuíram a Davi a perda de suas famílias. E Davi ali, ele se reanimou no Senhor, ele se fortaleceu em Deus. Ele se fortaleceu em Deus. Davi encontrou forças e fortalecimento em Deus para tratar desta situação que ele estava passando juntamente com seus companheiros, tão dramática, tão complexa, tão terrível. Que nós, amados, possamos encontrar no Senhor nosso Deus o fortalecimento, o ânimo, o vigor necessário para continuarmos lutando pelas nossas famílias, para continuarmos cuidando das nossas famílias. Davi, ele se reanimou no Senhor, porque por meio do Senhor nós encontramos o verdadeiro fortalecimento, o verdadeiro ânimo para continuarmos a lutarmos, a cuidarmos e preservarmos a família que o Senhor nos deu, porque ela é bênção do Senhor. Amém? E aí nós entendemos isso. Deus foi Ele que constituiu a família. Assim como Davi se reanimou no Senhor e recebeu dele esse encorajamento, esse fortalecimento, é necessário que você, que me ouve hoje à noite, continue lutando, amando e cuidando de sua família que Deus lhe deu, porque é bênção dele para a sua vida. A família é bênção do Senhor. E aí o que acontece? Davi, ele se anima no Senhor, se reanima, se fortalece no Senhor, porém ele queria confirmação de Deus.
E aí ele busca orientação de Deus. Se ele deveria ir buscar, e ele buscando atrás da sua família, da família dos seus companheiros, se ele conquistaria, se Deus daria a eles a vitória que eles queriam. E aí nós percebemos no versículo 7 e versículo 8, nós percebemos essa realidade no versículo 7 e versículo 8, que ele consulta Deus. Davi consulta Abiatã, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatã trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tu libertarás. Olha que coisa maravilhosa. Ele busca a orientação do Senhor, que diante das dificuldades da vida, amados, nós não possamos nos tornar pessoas imobilizadas com situações complexas que podem vir nos acontecer. Que nós não venhamos a ficar inertes diante de situações complicadas. Por mais que venhamos a chorar, por mais que venhamos a sofrer em determinadas situações que sobrevêm ou que podem sobrevir sobre as nossas famílias, mas que nós possamos nos reanimar no Senhor, que nós possamos buscar a orientação do Senhor necessária para que nós venhamos obter a vitória, assim como o Senhor deu a vitória a Davi. Assim como Davi foi vitorioso, nós vamos ver isso nas Escrituras. Você que está aqui hoje à noite, busque em Deus, por meio de sua palavra, as orientações necessárias para conduzir, para que você venha conduzir sua família com segurança, sabedoria de Deus. Ou eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando, eu sei de uma coisa: por meio de Deus e em Deus, você encontra o fortalecimento e o encorajamento necessário para você continuar orando pela sua família, para você continuar cuidando da sua família, para que você continue com esse cuidado pela sua família que o Senhor lhe deu. Nós podemos perceber ainda no versículo 17 ao versículo 20 que nós lemos aqui: feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que ele havia tomado, tudo tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram adiante Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Ou seja, Deus deu a vitória a Davi, Deus deu a vitória aos companheiros de Davi, e eles trouxeram de volta suas famílias, suas esposas, seus filhos, seus animais. Que coisa maravilhosa, amados, coisa tremenda é quando compreendemos isso, que mesmo diante de adversidade, de situações tão complexas que muitas vezes sobrevêm sobre as nossas famílias, nós podemos reanimar em Deus, nós podemos encontrar fortalecimento em Deus para darmos continuidade, para continuarmos cuidando da nossa família, amando a nossa família, zelando pelas nossas famílias. E também nós aprendemos aqui que nós encontramos a orientação necessária por meio da palavra de Deus para continuarmos cuidando, amando e preservando e orientando e guiando as nossas famílias como deve ser guiado. Davi, ele fez isso, ele buscou isso na vida dele. Sabemos que inicialmente uma situação tão delicada, tão complexa, trouxe sofrimento, trouxe uma situação delicada, ao ponto deles ficarem numa situação sem saber o que fazer, ao ponto deles chorarem abundantemente, ao ponto de não terem mais nem forças para chorar. Quantas famílias não estão numa situação dessa, amados? Quantas pessoas que não têm mais força de tanto chorar, de tanto sofrer com situações delicadas no seio familiar?
Porém, nós podemos encontrar em Deus o fortalecimento. Nós podemos nos reanimar em Deus para continuarmos servindo a Ele, amando nossas famílias e cuidando de nossas famílias. Davi, ele se reanima no Senhor, ele buscou a orientação do Senhor, e o Senhor disse para ele que ele poderia ir buscar, poderia pelejar contra os amalequitas, porque Deus lhe daria a vitória e ele traria de volta as suas famílias. E Deus deu a vitória a Davi. Davi trouxe todos, nenhum faltou. Todos voltaram sã e salvo para os seus lares. Todas as famílias que tinham sido levadas cativas voltaram sã e salvas pela ação poderosa da mão de Deus, que esteve com Davi, que esteve com aqueles homens ali nessa empreitada. Por quê? Porque a família, amados, é uma instituição criada por Deus. Deus ama a família, foi Ele que instituiu a família. Só Ele pode fortalecer as famílias, só Ele tem a orientação necessária para as famílias. Nosso Deus. Hoje nós aprendemos através dessa meditação que por meio da palavra de Deus nós entendemos e observamos que acontecem situações aqui, como aconteceu com Davi e com esses homens. Existem situações desagradáveis que muitas vezes sobrevêm sobre as famílias, ao ponto de abalar as estruturas familiares muitas vezes. Acontece isso, infelizmente, mas acontece isso. Nós também aprendemos que somente em Deus encontramos o fortalecimento e o encorajamento para continuarmos a cuidar e amar as nossas famílias. E nós também observamos que por meio da palavra de Deus encontramos as orientações necessárias para agirmos em toda e qualquer situação, mesmo diante de situações muitas vezes tão terríveis e complexas. Por mais que seja terrível a situação, por mais que seja complexa, o dramático uma situação em que uma família esteja vivendo, ou que uma família venha a se submeter, nós encontramos em Deus a orientação necessária e essencial para sairmos e contornarmos toda e qualquer situação da vida. Foi Deus que instituiu a família. Deus permitiu você construir a família. Que você continue firme, lutando, amando e cuidando da sua família. Que você possa sempre estar se reanimando no Senhor, se fortalecendo no Senhor, para que você venha a entender e compreender que Ele é o Senhor que constituiu, que permitiu que a sua família viesse a ser formada, e que você possa buscar nele a orientação correta, a orientação necessária, para que você venha orientar, cuidar, preservar e guiar a sua família a viver para a honra e glória dele. Não desista de sua família, ela é uma bênção do Senhor. Amém?